Adriana Lustosa, ela que é coordenadora geral de Planejamento e Política de Recursos Hídricos do MDR, do Ministério do Desenvolvimento Regional, tá? Adriana Lustosa, ela é engenheira na área de recursos hídricos e saneamento ambiental pelo IPH da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, engenheiro agrícola pela UFPL e licenciado na área de eletrônica, especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico da ANA. Eu acho que eu estou lendo o currículo errado. Eu acho que me passaram o currículo errado. Mas vamos lá. Essas gafes acontecem, né? Mas eu tenho o maior prazer em dizer que a Adriana Lustosa é analista ambiental do Ministério do Desenvolvimento Regional, desde o ano 2005. Bastante tempo, né? Faz parte da equipe do Plano Nacional de Recursos Hídricos e atualmente é coordenadora geral de Planejamento de Políticas e Recursos Hídricos na Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do MDR. Nessa posição, ele esteve à frente da condução do processo participativo de elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos de 2022 a 2040, aprovado no último dia 22 de março pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, com o objetivo de orientar o gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil. Possui graduação em Letras e mestrado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília. Adriana, por favor. Oi, boa tarde. Virei engenheira, né? Fui outra graduação. Obrigada, gente, por estarem aqui resistindo, né? Chegando ao final do ENCOB e uma mesa tão importante como essa, com tantas representações importantes para falar o que vem avançando, né, no planejamento de recursos hídricos no Brasil. E eu inicio falando da experiência do Plano Nacional de Recursos Hídricos, né, recentemente aprovado pelo Conselho Nacional, no dia 22 de março, Dia Mundial da Água, e fruto aí de muito diálogo, de uma construção bastante participativa. Muitos de vocês participaram desse processo por videoconferência, algumas pessoas me abordaram, olha, eu participei da oficina, então teve realmente um alcance bem interessante, bastante capilaridade. Eu vejo aqui na minha frente o Ideraldo Busch, que estava à frente do Fórum de Comitês no ano de 2021, e nos auxiliou muito nessa mobilização dos comitês para a construção do novo plano. Aproximadamente de 3.600 participantes no processo, aproximadamente, aliás, mais de 60% eram membros de comitês de bacia de todo o Brasil, né? Então, tivemos uma boa representatividade nessa construção dos comitês. Aqui eu mostro para vocês um pouco do que é o processo do plano, né? Como é que surgiu o Plano Nacional de Recursos Hídricos? Já foi pensado ali, os planos foram pensados na Lei 9433 como um dos instrumentos de gestão para orientar o gerenciamento de recursos hídricos nos 3 níveis, né? E a partir da lei, em 2006, né, foi aprovado o primeiro PNRH. Ele teve vigência até 2021, e ele passou por 2 revisões, né, então foi um processo continuado também. Ele foi elaborado antes de 2006, mas ele foi atualizado, né, no processo, e
com o aprendizado, né, desse plano que findou a vigência, muito do que se avançou em termos de planejamento, até pelas experiências dos comitês de bacia, a gente trouxe para construção, para a construção do novo PNRH, né? Um processo participativo, como eu disse, trazendo todas as inovações que haviam sido identificadas, né, na elaboração de planos. Como vocês sabem, o plano é um dos instrumentos da política, essa figura é do relatório de conjuntura, e é o instrumento central, né, que organiza os demais instrumentos, orienta, traz diretrizes para a implementação dos demais instrumentos, né? E temos, além dos 5 instrumentos, a parte de fiscalização e de cadastro, né? Não são instrumentos, mas são ações que apoiam os 5 instrumentos previstos na política. Outra questão também importante da gente enfocar, temos um plano nacional que traz diretrizes tanto para os planos de bacia interestaduais, como para os planos estaduais de recursos hídricos, que, por sua vez, influenciam e dão diretrizes para os planos de bacia estaduais. Então, essa lógica, né, é a que favorece a integração entre os níveis de planejamento. Ela está meio de cima para baixo, né? Mas a gente não pode esquecer também que esse planejamento na bacia e o planejamento dos estados, ele se conecta com o planejamento nacional. E nesse processo de construção do novo plano, o trabalho foi bem nessa linha, de buscar a integração das ações entre os níveis de planejamento. Por isso, tivemos oportunidade de conversar com os comitês de bacia da União, de conversar com os estados, né, para, sempre que possível, integrar e articular as ações de forma que elas se fortaleçam, né? O que o governo federal faz, como é que isso pode estar integrado e articulado aos outros níveis de planejamento. A elaboração do novo plano, ela teve diversas oficinas, né, no decorrer de 2021, foram todas em videoconferência, o que favoreceu, né, a capilaridade dessa discussão, né? Tivemos oficinas regionais com a ótica das 6 regiões do país, a ótica regional da gestão. Tivemos oficinas com cada um dos setores usuários de recursos hídricos e também com a sociedade civil, oficinas temáticas tratando dos principais temas relacionados à gestão de recursos hídricos, uma oficina de cenarização que nos apontou os cenários prospectivos a partir do qual seria construído o planejamento e, por fim, um seminário nacional para a consolidação desse processo e oficinas de pactuação das ações e metas. Ao todo, como eu disse, foram 22 oficinas, 131 palestrantes, né? A gente trouxe alguns especialistas de acordo com a temática da oficina, para discorrer um pouco a respeito do estado da arte, né? lá do tema, e mais de 3.600 participações, né? Então, um processo assim, bem abrangente e participativo. O resultado foram esses 3 documentos. Um é o relatório de conjuntura, que é o diagnóstico e prognóstico do PNRH. Então, agora, oficialmente, o conjuntura, né, passa a orientar, de fato, o planejamento nacional de recursos hídricos. Isso é muito positivo, porque é um diagnóstico que ele não fica congelado no tempo, é um diagnóstico que é atualizado anualmente, e a cada 4 anos a gente tem também uma análise, uma revisão assim, mais abrangente desse diagnóstico, e isso vai nos auxiliar, né, nas revisões do plano. Temos um plano de ação com os programas e subprogramas
previstos para o PNRH, e a inovação desse processo foi que o plano, dessa vez, trouxe também um anexo normativo. E é um documento que é relacionado ao plano de ação, por isso é anexo do plano de ação, mas que trata da agenda de normativos prioritária aí para os próximos anos, identificados aí no processo participativo. Então, é um material e uma agenda importante, principalmente para o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Aqui é o relatório de conjuntura com seus componentes, e aí o último componente é a conjuntura, e trata do PNRH, né? Então, o relatório de conjuntura passará também a trazer informações sobre a situação da implementação do plano, entrando aqui nos documentos, né? Como eu disse, são 5 programas que organizam as ações que partiram, as propostas de ações que partiram dessa construção. Um primeiro programa trata do fortalecimento do SINGRE, tratando de temas como a criação de arranjos institucionais e o fortalecimento de instâncias colegiadas de recursos hídricos, a implementação e consolidação das agências de água e fortalecimento das entidades delegatárias, a inovação, ciência e tecnologia para a gestão de recursos hídricos, a comunicação, capacitação e educação ambiental, e também a questão da integração do sistema nacional com os sistemas estaduais, né, trabalhando as bacias compartilhadas. Em relação ao programa 2, é a implementação dos instrumentos de gestão. Então, são ações que contribuem para o avanço dos instrumentos, além da questão da fiscalização e do cadastro dos usos e usuários. Também temos um programa 3 tratando da questão da qualidade da água, enfocando temas como águas subterrâneas, monitoramento, unificação da base de dados sobre recursos hídricos, tudo que contribua, né, para a gestão da qualidade dos recursos hídricos. Um programa tratando da integração do planejamento nacional com os planos setoriais e também planos e políticas setoriais, e aí todas aquelas políticas, ou aquelas mais evidentes, né, que têm relação com o planejamento de recursos hídricos, elas aparecem aqui representadas, como a questão das mudanças climáticas, a questão da gestão costeira, né, integração com a gestão costeira, foi um debate agora cedo, a segurança de barragens, então, revitalização de bacias hidrográficas. Então, tudo aquilo que tem interface com o gerenciamento de recursos hídricos aparece aqui nesse programa de integração com outras políticas e planos. E aqui o gerenciamento do PNRH, que também constitui um programa, que é o próprio gerenciamento e avaliação da implementação do plano. Aqui eu destaco algumas ações que estão sendo já desenvolvidas pelo MDR, né? Já ações para implementação do PNRH, já são previstas no PNRH 2022-2040. Essa aqui, por exemplo, é uma ação até muito simples, mas que no meu entendimento, ela tem muito a contribuir para a governança dos recursos hídricos, que é a rede de secretarias executivas dos colegiados de recursos hídricos, onde a intenção aqui é melhorar a comunicação, a troca de informações, o diálogo entre o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os colegiados do sistema, né, tanto no âmbito estadual como no âmbito das bacias hidrográficas. E como o MDR é a sede da Secretaria Executiva do Conselho, é a partir desse locus, né, da Secretaria Executiva, que a gente pretende trabalhar essa rede para fortalecer essa governança, né, e ter mais espaço aí de comunicação entre esses entes. Aqui um outro elemento também e uma outra ação que está prevista no PNRH e já está em andamento, né, é o sistema de gerenciamento e avaliação do PNRH. Então, a partir das metas propostas, a gente está construindo os indicadores
para o monitoramento. Também vai ser um momento aí de discussão com os executores, né, de conversa com os executores. E a ideia é, até o final do ano, termos um sistema informatizado com todos os dados em relação à implementação das metas do plano, dos seus normativos. E essa curva, assim, é um sistema que permita visualmente a gente identificar como é que está a curva de avanço dessas ações. Aqui é um pouco mostrando o modelo do que é esse sistema. Segue, inclusive, um manual de avaliação de planos proposto pela ANA, então está alinhado a essa proposta do manual. Aqui no sistema a gente teria como visualmente todas as ações, a gente identificar o que andou, o que não andou, o que a gente tem que ter mais atenção, porque não teve evolução. Então, vai ser um mecanismo, né, bastante importante aí para o SINGRE ter essa visão, né, de como é que estão evoluindo essas ações propostas para o plano. Isso aqui, aliado à rede de secretarias executivas do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, eu acho que poderão ser boas contribuições aí para a governança do gerenciamento dos recursos hídricos no país. Aqui também esse mesmo sistema ele vai gerar esses gráficos de andamento da implementação do PNRH. Vão ser gráficos tanto por ação, né, a evolução de cada uma das ações, as suas etapas, os seus prazos intermediários, mas também a gente vai conseguir visualizar como é que está andando cada um dos subprogramas, ou o programa como um todo, ou o próprio PNRH como um todo, né? Numa figurinha, a gente vai conseguir, num gráfico, né, a gente vai conseguir visualizar a evolução da implementação do PNRH. E outras ações e normativos de curto prazo, assim, que eu destaco aqui, e estão sob a responsabilidade do MDR, é uma ação relacionada ao programa 1.1, né, de fortalecimento do SINGRE, que diz respeito a apoio à realização de uma avaliação do funcionamento do SINGRE pelos entes que o integram e proposição de indicadores para o seu monitoramento e avaliação. Então, é uma ação que está a cargo do MDR, mas o MDR vai coordenar essa avaliação, porque quem vai avaliar é quem participa do sistema, né? Os comitês vão ser consultados, os conselhos, os órgãos gestores, né? Então, a gente quer a informação de quem participa do sistema para gerar, inclusive, indicadores para o monitoramento continuado de como é que anda o SINGRE, né? Outra ação também que estamos trabalhando é o diagnóstico da situação dos planos estaduais de recursos hídricos e apoio e proposição de orientações para o apoio à sua revisão e atualização. Isso aqui também, o MDR já vem apoiando os estados na elaboração ou revisão dos seus planos estaduais, mas a gente precisa do diagnóstico de como é que estão esses planos, se eles vêm sendo implementados, se eles estão defasados, muitos deles estão. Então, esse diagnóstico vai nos auxiliar, inclusive, na atuação junto aos estados para apoiar a revisão de novos planos. E dois normativos que eu acho que são de interesse para esse encontro é a Resolução 145, que está em revisão, né, pela Câmara Técnica de Planejamento e Articulação. Essa proposta de revisão já está em consulta pública. Aliás, eu vou lançar, vou informar sobre a consulta agora na mesa da Assembleia Geral, mas é uma consulta pública aberta a todo o SINGRE para contribuições na proposta que a CTPA encaminhou, né, de revisão da 145. E outra também que é de muito interesse para esse fórum e que em breve também a gente vai estar dialogando com os comitês para isso, né, para revisão da Resolução 05,
está 2021, mas é 2001, né? Então é uma resolução que já tem 20 anos de existência e muita coisa mudou e merece ser incorporado aí como diretrizes para a criação de comitês de bacia. Aqui estão os acesso à informação, né, os sites do Conselho e do Plano Nacional, onde vocês obtêm as informações tanto do processo participativo como dos documentos que foram aprovados e em breve também o sistema de gerenciamento do plano, os dados sobre a sua implementação. Eu me coloco à disposição, finalizo por aqui, me coloco à disposição para outras informações. Aí está o meu contato no MDR. E é isso, agradeço novamente, como agradeci aí na abertura, a participação dos comitês nesse processo de elaboração do novo plano e contamos, né, com essa participação no processo de implementação e monitoramento. É isso, obrigada.